Deus nunca nos tenta, mas Ele permite com que sejamos tentados. A tentação tem uma grande diferença da provação. A tentação carrega consigo a oferta, o manjar mundano que temos a opção de desfrutar ou não. Já a provação carrega consigo o ar da batalha travada, qual possamos enfrentar. Por intermédio tanto da tentação como da provação, somos fortalecidos, aprovados ou desaprovados, respaldados ou não pelas mãos do Altíssimo. Ele sabe quando estamos prontos ou despreparados para sairmos do deserto e ingressarmos na chamada que Ele tem em nossas vidas. A palavra do Senhor nos comunica algo tão poderoso quanto a tentação que estamos sujeitos a enfrentar ao longo desta caminhada. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículos de número 1 ao 2. Antes de lermos, eu já te desejo um bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus te abençoe. Vamos estar lendo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Queridos ouvintes, quando me refiro a esta passagem pelo Espírito de Deus, dizendo que ela nos comunica algo tão poderoso quanto a tentação que estamos sujeitos a enfrentar, digo isto me referindo ao nosso Mestre Jesus, que antes de iniciar os 3 anos e meio de seu ministério, que marcou todos que um dia conheceriam a história dos evangelhos, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, aonde por 40 dias e 40 noites, no deserto, esteve em jejum, durante todos os 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, no deserto, aonde o calor é escaldante e o frio desesperador. Jesus enfrentou a tentação, creio que tendo a certeza que receberia a vitória. Jesus, sendo o próprio Messias, o próprio Deus, não necessitava de jejuar, mas experimentava sua carne no jejum, pois levava ela em extrema sujeição à vontade do Espírito, além de deixar um grande exemplo sobre a consagração e separação para viver o propósito de Deus. Ainda que Jesus fora 100% puro, isso não significa que ele não tinha fome, ou que ele não tinha sede, ou que não tinha sono, cansaço físico e angústia em sua alma. Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem, mas também, ainda que era Deus em corpo físico, carnal, não deixou de ser homem. Ele também tinha necessidades básicas que qualquer ser humano normal tem. Assim como enfrentamos as condições climáticas do sol, o calor, do frio da noite, Jesus enfrentou em um lugar que intensificava tais condições. Contudo, ele sabia que era necessário passar pela tentação no deserto. Depois da última parte do versículo de número 2, aonde diz que Jesus teve fome, logo no versículo de número 3, o tentador, o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, chegando-se a Jesus, dizendo que se Jesus era o Filho de Deus, que em outras palavras ele mandasse que aquelas pedras se tornassem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse que estava escrito, que está escrito, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, em outras palavras. Então o inimigo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse a Jesus que se ele era o Filho de Deus, para que ele, em outras palavras, se lançasse dali abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus disse, ou seja, respondeu que também estava escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o inimigo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E o inimigo disse-lhe que tudo isso o daria se, prostrado, o adorasse, em outras palavras. Então disse-lhe Jesus para que ele fosse, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o inimigo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus.
Antes do início de toda a grande obra, existe uma grande tentação. A primeira tentação do inimigo a Jesus foi muito provavelmente baseada na fome que Jesus teve, pois o inimigo queria que Jesus usasse atributos divinos para vencer a tentação. Mas Jesus mostrou que nem só de pão viveria o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. O inimigo vai tentar nos fazer se sujeitar às nossas necessidades humanas, vai tentar nos fazer utilizar meios para saciarmos nossas necessidades no meio das tentações, vai tentar fazer com que venhamos a se desviar do foco e aderirmos aos desejos da carne. O inimigo transportou Jesus ao pináculo do templo e disse para que ele se lançasse dali abaixo, pois está escrito na palavra acerca da proteção divina dos anjos, em outras palavras. Todavia, Jesus respondeu acerca de que também estava escrito acerca de não tentar a Deus, em outras palavras. Entenda, meu querido ouvinte, o inimigo vai tentar nos fazer aderir ao desejo de mostrarmos aos outros que somos protegidos por Deus, contudo, nos fazendo fazer coisas que Deus não nos deu liberdade para fazermos. Mas sobre esta tentação, precisamos ter a mesma palavra de Jesus, sobre não tentar a Deus. Por fim, assim como o inimigo ofereceu a glória vã dos reinos da terra, ele vai lançar muitas propostas para ver se nós aderimos ao desejo de obter a glória momentânea deste mundo feito de ilusões, a preço de adorarmos a cabeça do sistema pecaminoso. Mas nós precisamos declarar que só a Deus nós renderemos adoração, só a Deus nós nos curvaremos, só a Deus nós serviremos de todo o nosso coração, pois só Ele é digno de toda adoração, de toda proclamação, de toda glória, honra, poder, autoridade. Só Ele é digno, só Ele tem dignidade para ser adorado, engrandecido, proclamado, para ser aclamado. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós precisamos servir somente a Ele com todo o nosso coração rendido e quebrantado na presença do Altíssimo. O inimigo vai tentar te oferecer muitas coisas, mas você precisa resistir à tentação usando o poder da palavra que o Senhor já depositou sobre o seu coração. Na palavra do Senhor existe poder. Use ela como a espada que ela é, para que você venha se defender dos ataques do inimigo. Se defenda por intermédio da palavra, pois só o Senhor é Deus, só Ele é digno de toda adoração. Nós não precisamos transformar pedras em pães para provarmos que no deserto o Senhor está cuidando de nós. De um lugar alto nós não precisamos nos lançar para demonstrar o poder de Deus. É Ele quem está conosco no deserto, é Ele quem está nos sustentabilizando no meio do deserto, é Ele quem está nos fortalecendo no meio do deserto. Ele é a nossa força, o nosso sustento, a nossa base, protetor forte, a nossa torre, abrigo seguro. É Ele quem está conosco no deserto. Foi Ele quem permitiu a tentação, porque Ele sabe que por intermédio da tentação nós seremos aprovados, nós seremos respaldados, nós seremos fortalecidos. Por isso, suporte a tentação em frente e não retroceda. Aonde o Senhor tem te colocado, da onde o Senhor tem te posicionado, pois é neste lugar que Ele vai gerar em você taxa de crescimento espiritual por intermédio das lutas que você vai vivenciar neste deserto, pois somente a Ele nós renderemos glória, louvor, majestade, pois Ele é digno, somente Ele é digno. O inimigo nesta trajetória vai tentar te convencer, vai tentar te fazer aderir, vai tentar te fazer se sujeitar, se humilhar, se subordinar à vontade dele, à sua vontade carnal. Mas sempre tenha consigo esta verdade muito bem estabelecida em seu ser, que o Senhor tem algo muito maior, melhor e incomparavelmente extraordinário para te proporcionar. Só fique firme no meio de toda esta tentação e você vivenciará o melhor da parte de Deus. Amém?
Se você gostou desse vídeo e é novo por aqui, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa. Que Deus te abençoe para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.